Eu tô aqui com a escalação aqui na minha frente e vendo a lista dos relacionados, eu fico me fazendo algumas perguntas. Primeiro, cadê o Rian Francisco? O que tá acontecendo com o garoto? Ele teve uma mesma lesão, a mesma lesão que ele teve, o Caleri também teve. O Caleri voltou voando. E por que que o Rian Francisco pode jogar no sub-20? Para jogar no sub-20 ele tem condições, para jogar no profissional ele não tem condições. Qual que é a diferença, entre aspas? Obviamente que a pegada no sub-20 é diferente, mas ele atua normalmente no sub-20. Por que que no profissional ele não consegue jogar 20 minutos, que seja 15? Que seja 15. Por que que ele não tem condições? E aí a gente fica insistindo em nomes como Tapia para resolver o problema do São Paulo. Essa é a primeira pergunta que eu faço. A segunda, o que o Dorival tem na cabeça? Ele pega um meio-campista da base, Jordan, coloca ele no lugar do Ferreirinha, ponta esquerda, e aí você pensa, vai fechar o meio, né? Vai fechar os espaços. Não. Vai ver no final do jogo tá o Jordan jogando como ponta esquerda, marcando o lateral do Botafogo. Pô, que isso, mano? Mas se fosse o Roger Machado fazendo uma asneira dessa, fazendo uma merda dessa, o Morumbi ia cair em cima, né? Mas como é o Dorival, é o paizão, aí a torcida não xinga. A torcida xingou o Dorival hoje porque parte da derrota põe na conta dele. O resultado hoje foi de um time que jogou bem o primeiro tempo, jogou muito bem o primeiro tempo, nomes individuais como o Wendel, por exemplo, jogando muito bem, uma das melhores partidas, se não a melhor partida do Wendel com a camisa do São Paulo. A gente tem 2 lesões. 2 lesões no primeiro tempo, cara. Lesões musculares de novo. E aí, o Rui Costa? Foi legal trocar de técnico 3 vezes num ano, em 5 meses? Em 5 meses, São Paulo teve 3 técnicos, gente. 3 técnicos. Aí você muda o técnico, você muda o estilo de treino, você muda o preparador físico, você muda os auxiliares, você muda... Você acha que os caras não... Você acha que o físico dos caras não vão sentir? A torcida xingou o Rui Costa hoje? Ou só vale xingar o Rui Costa quando o Roger tá aqui? Quando é o Roger é permitido, porque aí a gente xinga o Roger com toda a força, com todo o pulmão. Quando é no Rui Costa, os xingamentos são um pouco mais a menos e tal. Mas aí entra o Dorival e ninguém vai falar nada do Rui Costa. Vocês estão dando brecha pra mídia falar o que já falou de vocês, de nós torcedores. Quando você não xinga o Rui Costa, quando você não vai ao Rui Costa, quando você não vai ao Dorival Júnior pelas alterações ridículas, você dá brecha pra mídia fazer exatamente o que ela fez, mesmo sem tantas evidências. Não tô acusando ninguém, mas é muito estranho o que tá acontecendo. Teve vai assim no final do jogo, beleza. Mas se fosse o Roger Machado como técnico, rapaz. E não tem como ignorar o Rafael, que mais uma vez falha. Fez boas defesas importantes, nada demais também. Mas no lance mais imbecil de todo o jogo, ele todo espalhafatoso, ele rebate a bola. Não poderia encaixar? Só que óbvio que vão criticar muito mais o Rafael, porque há certas alas da mídia que adora pegar no pé do Rafael, que adora criticar o Rafael, e tá tudo certo, respeito a opinião de todo mundo, mas como que um goleiro rebate uma bola pra fora da área, não tem um imbecil, não tem um cabeça de bagre pra fechar o arremate do atacante do Botafogo? O Rafael errou? O Rafael errou. Mas ninguém, não chega não chega ninguém pra dar um bote, pra fazer uma falta, pra empurrar o que empurrasse o cara. Não. Deixa o cara chutar de boa. O que tava na marcação, uma lesma, mole pra caramba. Resultado justo. Um time dominou o primeiro tempo, o outro dominou o segundo, porque esse que dominou o primeiro jogou a bunda lá atrás, recuou completamente, chamando de novo a mesma coisa. São Paulo abre o placar, vai pro intervalo,
volta pro segundo tempo, diminui completamente o ritmo, chama o adversário para trás, abaixa as suas linhas e fica tomando sufoco os 45 minutos mais os acréscimos. É óbvio que você vai tomar o gol, pelo amor de Deus. Você não precisa ser um gênio para entender isso. Isso acontecia com o Crespo, isso acontecia com o Roger, acontece com o Dorival. Qual que é a fita? É os jogadores que são bunda mole mesmo? Ou é o treinador que tá... Os três treinadores pedem pro time recuar toda hora. Pra jogar como time pequeno, como time medíocre, como time bunda mole, em casa, com seu torcedor tomando chuva, lá no Morumbi, que fora a chuva, é um frio desgraçado lá. E aí, quando você tem oportunidades de gol, a bola cai no pé do Tapia. Quando você precisa matar o jogo, a bola cai no pé do Tapia. O Arthur pega a bola do campo de defesa, quase na área do Rafael, sai em disparada, chega na intermediária, toca no Caleri, o Caleri faz um passe genial, quebrando a linha do Botafogo, da defesa do Botafogo. E o Tapia... Mano, o Tapia... Não tem nem o que dizer. Você viu o chute ridículo do Tapia? É jogador profissional. Ganha 200, 300 pau por mês. Foi envolvido numa troca com um Galopo, que era o único batedor de pênalti que o São Paulo tinha aqui no elenco. Liberaram. E ele faz isso. E aí, na oportunidade do jogo, numa outra oportunidade, ele isola. Não isola, chutou, a Paula passou perto e tal, mas poderia ter feito melhor. Então, uma situação assim que, cara, olha o elenco que o senhor Rui Costa montou para o São Paulo. E a torcida, depois que o Roger foi embora, organizadas, é assim. Acho que se não é a torcida de rede social, criticam muito, né, o torcedor de sofá, o torcedor de rede social, mas são os torcedores de sofá, os torcedores da rede social que fazem um pouquinho de barulho, pelo menos, cobrando a demissão do Rui Costa, cobrando os jogadores de forma justa, de forma responsável, de forma honesta, não sendo covarde e indo ameaçar a família. Isso não é cobrar. E aí é isso, rapaziada. Nós temos aí um elenco muito, muito, muito frouxo. Um elenco... Nossa, não sei nem se dá pra dizer que é mediano, cara. Nem sei. Claro, tem muitos desfalques, muitas lesões. Mas todo mundo já entendeu que o problema do São Paulo não é treinador. São Paulo teve 3 treinadores nesse ano. E só um treinador teve o elenco sem lesionados. Foi o Crespo. Líder do Campeonato Brasileiro, sem jogadores lesionados. Por quê? Porque entendeu que se fizer um treino full time do jeito que o Crespo queria, iria estourar o jogador. Então, ele altera tudo, ele altera a dinâmica dos treinos, duração dos treinos, e o time tranquilo, sem lesão. Aí chega o Roger... Mandaram embora, aí vem o Flávio Prado, aquele jornalista vagabundo, e vem falar que o Crespo é vagabundo, que o Crespo não gostava de trabalhar. Porque os jogadores reclamaram que o Crespo dava pouco tempo de treino. Agora o Roger deu muito tempo de treino, lesão. O Dorival, muito tempo de treino, lesão. Pô, o que vocês querem então? Tá? Pra gente continuar, o lateral direito Ângelo será liberado pelo São Paulo para o Strasbourg no meio deste ano para que ele faça a pré-temporada com a equipe francesa. Mas ele vai retornar logo depois para continuar atuando no Sub-20 do São Paulo. Ele chegou a atuar uma ou outra partida. O Ângelo, que foi vendido para o Strasbourg por 5 milhões de euros, tem uma meta de 2 milhões de euros que não vai ser batida, né? Porque ele tinha que completar 2.000 minutos ainda no profissional do São Paulo. Essa meta não vai acontecer, o São Paulo não vai conseguir esses 2 milhões de euros dessa meta e ele se apresentará oficialmente apenas
em janeiro de 2027. Ele completa 18 anos em outubro deste ano, a janela vai estar fechada, então ele vai terminar todo esse ciclo no Sub-20 do São Paulo. Já em janeiro, ele vai lá para a França, já vai começar a sua trajetória no Strasbourg. O Strasbourg tem tomado todo um cuidado, uma cautela com o atleta em várias oportunidades. Ele foi viajar para a França para conhecer instalações, para fazer já um trabalho de imersão, já tem tentado aprender o francês, já tem tentado aprender outras línguas. Ele tem sido um atleta que tem já feito uma imersão na equipe francesa. E o São Paulo está liberando, né? Já que já está vendido, e aí então ele vai fazer essa pré-temporada durante a pausa da Copa do Mundo, vai ficar lá com o Strasbourg, terminou a pré-temporada, ele retorna, fica no Sub-20, e aí depois vai embora em definitivo por apenas 5 milhões de euros. É um jogador que é muito promissor, desde as categorias de base se fala muito desse atleta. Vamos ver se vai ser de fato mais um jogador que foi escanteado em Cotia, vendido a preço de banana e que no fim das contas se valoriza e vira um dos principais potenciais do futebol mundial, ou se ele vai ser um jogador que o São Paulino vai olhar depois e vai falar, ainda bem que foi vendido. Mas eu torço pro Ângelo, espero do fundo do coração que ele possa ter uma grande carreira aí, quem sabe volte num clube, um São Paulo um pouco mais estruturado no futuro, para ele, quem sabe, realizar o sonho dele de jogar profissionalmente pelo São Paulo Futebol Clube. Tá bom? O que você acha disso tudo? O espaço dos comentários estão abertos, tá? Bora avançar, tem mais informações, tem muita informação ainda pra gente trazer aqui, ó. Separei aqui, ó. Dorival Júnior já tem reforços meio que encaminhados, pelo menos em termos de posição, para a próxima janela de transferências. O Rui Costa deixou aberto a margem para o Dorival Júnior buscar reforços no mercado, e o que já se tem se conversado é, além até 2 zagueiros que a gente trouxe, que o São Paulo pode buscar no mercado, um para ser um jogador mais titular e o outro até como uma oportunidade de mercado, tem também as 2 outras opções que o São Paulo vai começar a vasculhar, a analisar, ver possibilidades. A primeira é de um camisa 8, um volante de saída. Eu que intitulei camisa 8 porque do que eu tenho de apuração é um volante de saída. E até fui mais enfático. Então não é um primeiro volante, não é um volantão ali para segurar, não. Para isso a gente já tem Pablo Maia, tem Negrutti, tem Luan, tem Matheus Ferreira na base, que deve subir até o ano que vem. A gente quer um jogador de saída, um jogador mais parecido com Bobadilla, Danielzinho, Marcos Antônio. Obviamente que não tem a característica dos 3 são completamente diferentes, mas é só para vocês entenderem um pouco esse contexto. Isso tudo por quê? Porque o São Paulo tem 2 jogadores que são importantes, que estão sendo alvos do mercado. Tem o Bobadilla e tem o Marcos Antônio. Então o São Paulo já meio que está se preparando para, se caso realmente surgir uma oportunidade de negociar esses 2 atletas que têm mercado, o Bobadilla por conta da Copa do Mundo com o Paraguai e o Marcos Antônio por conta do mercado que ele já tem, tanto no Brasil quanto no exterior, a gente já vai ficar de olho em uma peça que possa ser uma reposição imediata, porque internamente eles entendem ainda que possa ser necessário um jogador dessa função. A outra é de um ponta em velocidade, e até uma apuração seria um ponta para jogar na mesma função do que o Ferreirinha, só que também tem a facilidade para jogar do outro lado. Porque isso foi muito claro na apuração. O Arthur, ele não consegue jogar na esquerda. Você pode até tentar colocar ele na esquerda, mas ele não vai se sentir confortável. A mesma coisa com o Ferreirinha na direita. A mesma coisa com o Luca na direita. A mesma coisa com o TT na direita. Esses 2 últimos que eu citei da base, eles jogam mais pelo lado esquerdo. Óbvio, como os 2 jovens estão em maturação, você pode fazer ali, tentar fazer uma adaptação e forçar durante os treinamentos para que eles se condicionem a jogar por ali. Só que a ideia seria trazer um ponta, um atacante em velocidade, que possa realmente fazer as 2 funções, que tenha mais facilidade de fazer as 2 funções, que não demande essa adaptação, até porque o São Paulo entende que precisa de jogador pronto, jogador que chegue para jogar, não necessariamente, né, de seleção brasileira, de alto nível, mas que tenha condições como o Arthur. O Arthur foi usado como muito exemplo. A gente quer reforços na janela com esse perfil do Arthur, que chegou, jogou e parece que está desde o início do ano ou mais tempo dentro do São Paulo. Então essa seria a ideia. Então o São Paulo não crava se esse ponta vai ser canhoto, destro, mas a ideia seria contratar esse ponta que possa realmente fazer essas 2 funções com certa facilidade, porque hoje, na visão deles, qualquer tipo de adaptação entre Arthur, Ferreirinha, Luca e TT demandaria tempo, e tempo, pelo menos por enquanto, é o que o São Paulo não tem, até porque o Dorival chegou
uma situação imediata, para já conseguir fazer esse time jogar de maneira imediata para que os resultados venham, para que a classificação na Sul-Americana venha, para que o São Paulo se mantenha no G4. Então não dá tempo de fazer adaptações. Então é esse o cenário do São Paulo no mercado da bola neste momento. O que você acha? Quero saber muito a sua opinião nos comentários. Fechou? Bora continuar avançando. Algumas informações um pouco mais rápidas. O lateral direito Igor Felisberto, o meio-campista Jorginho e o atacante TT foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-20. Eles vão fazer 2 amistosos contra o Chile, lá em Santiago, nos dias 6 e 9 de julho. Não será agora em junho, será em julho. Então eles ainda vão treinar, fazer praticamente quase toda a pré-temporada ou a intertemporada com o técnico Dorival Júnior, porque o último jogo do São Paulo é agora no dia 31 contra o Remo. E aí depois vão ter ali alguns dias de folga e logo em seguida já vai começar ali uma intertemporada. Eles vão perder alguns jogos ali importantes e aí depois eles retornam ali para... Não vão desfalcar o São Paulo em nenhum jogo. O São Paulo volta a jogar só no dia 22 de julho, só depois da Copa do Mundo, então tá tudo certo. Mas é mais uma convocação dos dois, né? Os dois têm, os três, na verdade, têm sido observados pela seleção brasileira. Tem outros jogadores também, como o Nicolas, como o Luca, que também são observados. O próprio Pedro Ferreira, que também esteve na última convocação. Então o São Paulo tem jogadores hoje no Sub-20 que estão sendo jogadores de seleção brasileira. Basta você conseguir maturar, conseguir fazer ali todo o encaixe perfeito para que esses atletas deixem de ser apenas joias e se tornem realidade com a camisa do São Paulo. Você gosta do trio? Você acha que eles já teriam condições de ser mais importantes ou até titulares do São Paulo? Quero saber o que você acha nos comentários. Bom, bora fechar. Tem muito assunto ainda para a gente trazer, ó. Lucas Moura afirma que voltará mais forte depois da lesão. Ele fez um vídeo nas suas redes sociais falando um pouco sobre isso, de que ele se sente bem, que ele quer voltar mais forte, que ele quer de fato continuar a sua carreira como um atleta profissional. E até do que a gente tem de apuração, o Lucas trabalha com um prazo de 6 meses para a recuperação da sua lesão no tendão. O Lucas Moura, ele quer voltar em novembro. Ele quer voltar nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, que está numa possibilidade de final de Sul-Americana. O Lucas entende que dá para fazer este prazo. Tem vários outros casos, não só no futebol, mas principalmente no basquete, onde essa lesão que ele teve é mais fácil, entre aspas, de acontecer, é mais comum de acontecer. Ele sabe que dá o tempo de 6 meses para poder retornar. Então o Lucas está trabalhando com isso, está fazendo o seu entorno trabalhar com isso, está fazendo as suas pessoas próximas de alimentação, de tudo possível, ali, a sua equipe, que todo mundo trabalhe com essa possibilidade dele estar de fato em 6 meses dentro de campo. Ele já começou o trabalho de fisioterapia, está empenhado, está focado, está focando 100% nisso, está fazendo isso de manhã, tarde e noite. Lucas Moura quer voltar o mais rápido possível a vestir as cores do São Paulo e jogar como profissional. Vamos ver se, ao término do contrato em dezembro deste ano, se ele vai topar fazer a renovação de contrato. Fecha. Cabeça no mundo do moleque. O moleque nunca mais vai jogar, né? O Belém mesmo. O Belém tinha estreado, ele fez um jogo muito bom, não lembro contra quem foi. Depois ele fez um jogo contra o Bragantino e ele não foi bem, mas o time inteiro não foi bem. Só que ele foi substituído no intervalo e tipo, queimaram, nunca mais, né? Será que ele é tão péssimo assim? Fica muito difícil da gente entender, né? Eu tava resgatando aqui, tava falando com a Pri ontem e lembrando de um caso aqui. Eu sei que muita gente vai talvez não gostar ou eu posso ter alguma falha de memória em relação a isso. Mas o Breno, zagueiro do São Paulo, que depois rendeu milhões para o São Paulo, quando ele surgiu, se eu não estou enganado, teve um jogo São Paulo e Palmeiras que ele comete uma falha muito feia, muito feia. E aí eu lembro que na época todo mundo ficou assim, pô, tá vendo, é isso que dá, pô, moleque da base para estrear na zaga, num clássico, dá nisso aí. E aí, eu já ouvi, não sei se é real, mas eu ouvi dizer que houve uma ingerência da diretoria de falar assim, ele vai jogar de novo, escala ele de novo sim. E que teria deixado o Muricy muito pé da vida, porque ele não queria colocar, não sei, a veracidade disso. Mas a gente fica nessa coisa, mano. O moleque, ele não pode errar e já entra sob pressão, porque se ele falhar, nunca mais ele aparece no time principal, ele vai ser emprestado para qualquer
Marabá da vida, assim, com todo respeito ao Marabá. E aí você tem outros medalhões que o cara pode errar, pode fazer o que quiser, pode até ser um Arboleda que tem gente que vai pedir de volta, né? Aí não dá. É umas coisas que, assim, não faz sentido, mas faz sentido, que é porque a gente vê o que o São Paulo passou nos últimos anos, né? Eu quero trazer 2 pontos de um dos nossos rivais, que eu tava até relacionando com a seleção brasileira, né? A gente vê, tipo, o Endrick chegando com 19 anos sendo relacionado sendo convocado para a Copa do Mundo, e para mim, assim, eu coloco muito mais, eu tava muito mais expectativa da convocação para ver o nome dele do que o lance do Neymar ser convocado ou não. Tava na cara que o Neymar seria convocado, mas o Endrick era essa dúvida, né? Eu acho que ele é um grande acerto, ele tem muito potencial dele ser o grande destaque do Brasil, porque querendo ou não, a galera pode querer falar que eu tô falando do rival aqui, mas quando foi necessário dele no Palmeiras, ele chamou a responsabilidade e praticamente ganhou um título pro Palmeiras, sabe? No brasileiro ele foi muito importante. E eu acho que pro Endrick foi tão bom ele estar no Palmeiras, que era o time ideal para ele estar, porque se ele estivesse no São Paulo, que teve chances dele estar no São Paulo, né? Ele não conseguiria ser o Endrick. Acho que não teria seria muito difícil para ele conseguir esse protagonismo, essa coisa toda. Se ele estivesse no Flamengo, por exemplo, talvez iam colocar ele como se ele fosse o maior jogador do mundo de todos os tempos, aí também se ia prejudicar ele. Então, acho que no Palmeiras ele foi condicionado de uma boa maneira pelo senhor Abel Ferreira, sabe? Então, isso faz muito sentido. E outro ponto que eu quero trazer do nosso rival é que enquanto a gente está discutindo sobre zagueiro, quem vai vir, não sei o quê, o Palmeiras está anunciando o Barbosa do Botafogo, que eu considero um bom zagueiro. Então, isso tudo me traz uma complexidade muito grande de ver o que o São Paulo se tornou, de ver como que os papéis se inverteram por causa da má gestão mesmo, assim, de não ter pulso firme, de não saber tomar boas decisões. Então, assim, enfim, tem gente que, eu não vejo nada demais no Endrick. Gente, tá, tudo bem, é a opinião de cada um. Mas, assim, quando precisou dele no Palmeiras, ele chamou responsabilidade, sim. E no Campeonato Brasileiro, um menino jovem, tinha nem 18 anos, e conseguiu fazer o que fez. E aqui no São Paulo a gente não vê mais isso. E quando a gente vê algum menino se destacando, a gente não dá oportunidade mesmo para ele. Eu acho que em muitos momentos a gente foi rigoroso, nós fomos rigorosos com alguns dos meninos. Um exemplo disso é o Gabriel Sara. O Gabriel Sara é um jogador de muito potencial. A gente vê ele hoje, por todos os times que ele passou depois do São Paulo, ele foi destaque, ele sempre foi muito bem. Chegou a ser, né, ali está na pré-lista até da Copa, para ir para a Copa do Mundo, e ele já falou que ele quer voltar para o São Paulo em alto nível, que ele não quer voltar em fim de carreira, não, ele quer voltar para o São Paulo, ele tem um respeito muito grande pelo São Paulo, e assim, o Gabriel Sara é um exemplo de alguns que saíram daqui totalmente, assim, desprezados pela torcida, vamos até dizer, por não ter essa tolerância. E vou dar um exemplo aqui de um jogador que eu, sinceramente, tenho um grande carinho da torcida do São Paulo, mas que eu nunca vi grande coisa no São Paulo, que é o Alexandre Pato. Ele tem um grande respeito pelo São Paulo, e, pô, muito legal isso, acho que, mas é o mínimo que a gente pode esperar de um jogador em relação ao São Paulo. Só que ele nunca fez grande coisa, sabe? Eu acho que ele, em muitos momentos, ele irritava em campo, porque ele não corria e tudo mais. E a gente tem um fã-clube muito grande para Alexandre Pato. E alguns jogadores da base que a gente vê que, assim, passaram por aqui e a gente acabou indo. Antony foi muito assim também, e muitos outros, Rodrigo Nestor e tudo mais. Eu ainda falo, eu sou defensor que o Rodrigo Nestor não deveria ter saído do São Paulo para ir para o Bahia. Naquela época, a gente teve uma debandada de jogadores que foram embora. Acho que foram uma lista de mais de 10 jogadores que o São Paulo se desfez, vamos assim dizer, e depois precisou de reforços, a gente não tinha nem jogador para relacionar, e mas o Rodrigo Nestor aqui é mal, mas pelo menos tinha aquela opção, sabe? Era um jogador da nossa base, que cresceu aqui, já foi decisivo em título, do que a gente trazer uns jogadores que foram totalmente desconhecidos, que a gente... E ficou ali no elenco do São Paulo só fazendo número, só estressou a gente, só tirando dinheiro do São Paulo. Então, acho que sim, a nossa tolerância com a base deveria ser um pouco maior, com certeza, e do que às vezes a gente tem tolerância e ainda traz esses jogadores que não fazem sentido nenhum, que são bem mais velhos, que não tem, assim, não tem cancha para estar no São Paulo, e a gente olha depois, tem alguns jogadores que a gente nem lembra. A gente vai falar, tipo, nossa, esse jogador esteve aqui. Jamal Lewis, por exemplo, é o exemplo. Jackson Mendes. E são jogadores que alguns deles até hoje estão tirando dinheiro do São Paulo. E não estão tirando dinheiro do São Paulo, estão dentro dos seus direitos, porque foi o que foi acordado com eles. O problema volta a ser da gestão. Então, assim, dentre tudo, Luciano, acho que isso divide um pouco as responsabilidades e tudo isso que está acontecendo no São Paulo. Muitas vezes o jogador ele entra sem confiança no São Paulo por causa de todo o contexto, mas dividindo assim todas as responsabilidades, a maior fatia sempre vai ser da gestão.
Sempre é, sempre é. E até para te ajudar e para fiscalizar também, né? A gente teve uma lista postada no nosso Arquibancada Tricolor para nível de informação, a título de informação. Você quer ficar bem informado? Começa a analisar algumas coincidências. Você fala, pô, mas quem é o empresário de fulano? Quem é a agência que cuida da carreira de tal fulano, tal jogador? Por que tal jogador veio? O Arquibancada postou hoje uma lista de todos os empresários e agências dos jogadores do elenco do São Paulo, todos eles, né? Quem pertence a quem, né? E aí depois você começa a analisar, você fala assim, porra, mas fulano de tal, mano, quem que teve a ideia de trazer o fulano de tal? Ah, ele é empresariado por fulano tem uma dívida com São Paulo. Aí você começa a conectar as coisas, né? Por exemplo, e aí, assim, como eu falo, não generalizando, tem empresários bons, e tem empresários que vão tentar ter o maior lucro possível, né? Ainda mais num clube endividado como é o São Paulo. Então tá aí a lista para vocês olharem lá. De repente, até por curiosidade, né? Pô, quem é empresário de fulano de tal, né? Por que fulano de tal tá jogando no São Paulo? Então tá tudo lá, dá uma olhada ali, porque vale sempre ter esse tipo de questionamento, né? Será que o cara merecia estar no São Paulo? Ou é porque, pô, a gente contratou um jogador daquele empresário e teve que vir mais 3 ali de anexos, né? São Paulo e Vitória negociam o empréstimo do zagueiro Arboleda. O defensor tem contrato com o clube paulista até o fim de 2027 e não está nos planos da diretoria e da comissão técnica. O Vitória, nos últimos dias, apresentou uma proposta de empréstimo ao São Paulo para contratar Arboleda, pagando parte de seus salários. Os clubes negociam. A zica parece que voltou definitivamente a aterrorizar o clube do Morumbis. Como se não bastasse a necessidade urgente de contratar um zagueiro em virtude da saída de Arboleda e Dória. O tricolor viu Sabino sair da partida de ontem com dores na coxa, sinalizando uma possível lesão. Diante disso, a diretoria resolveu sondar a situação do zagueiro colombiano Yerry Mina. O atleta atualmente atua no futebol italiano pelo Cagliari, seu valor de mercado é de 3 milhões de euros, cerca de 18 milhões de reais. E aí, torcedor, sobre a partida de ontem entre São Paulo e Botafogo, de quem você acha que foi a culpa pelo empate sofrido no final do jogo? Deixe sua opinião nos comentários. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito.